poder. Nosso culto imperial. Então, o culto imperial, no Império Romano, né, foi uma prática religiosa e política em que os imperadores romanos eram venerados como figuras divinas ou semidivinas. Então, esse culto começou no final da República Romana e se consolidou durante o governo de Otávio Augusto. Por isso que é Augustus, né? Ele desempenhou um papel central na unificação do vasto império e na legitimação do poder imperial. Augusto ficou o sinônimo de divino. Aí, já é algo sincrético. O culto ao imperador, que é o cultus imperatoris, era uma mistura de fervor religioso e estratégia política. Porque, ora, se você tem um Deus que está comandando, pô, é diferente de ter um Zé Mané lá qualquer, né? Ora, quem está no comando é Deus. E está fazendo o quê? Ele está a serviço vamos dizer assim, do progresso, da paz e da prosperidade. Desde que você siga as ordens dele. Ora, se é um Deus que está mandando, então o negócio fica complicado quando você tenta rebater isso. E a função era reforçar a legitimidade do imperador como governante divinamente escolhido. Isso é uma tática já antiga, né? Mas funciona. Promover a unidade do império, integrando diversas culturas sob um símbolo comum. E satisfazer a demanda popular por uma figura sagrada que garantisse a paz dos deuses, a Pax Deorum. Agora, se você tem alguém que resolve seus problemas, bom, nada melhor, né? Se você estiver dentro daqueles que estão sendo beneficiados, você não vai reclamar nada. Agora, se você estiver no outro lado, aí as coisas ficam complicadas, né? E o culto ao imperador, ele tinha essa característica de promover uma ideia de que os deuses de Roma estavam com ele e ele era um enviado, não, era um deus, era enviado, era um deus. E antes, era só depois que morria. Aí depois de Calígula, ele se autodenominou Deus já em vida. Aí os outros também seguiram a onda. Que já era uma mania dos imperadores, dos reis, né? Do Oriente. Sim, Daniele. Não estou ouvindo. Sabe como eles faziam nas moedas deles na época? Eles colocavam de um lado o cara encarnado e no reverso eles colocavam o deus daquele que referisse àquela atividade daquele povo. Então, para os militares era o imperador e do outro lado um deus de guerra. Aí para o agricultor era o imperador e o deus que tinha relação com a fartura. Então era sempre assim, sempre relacionando o imperador com um deus que É que fosse tá, tocante para aquele povo. for significativo, né? Aí, tá vendo? Isso. Uma moedinha ajuda. Valeu. Então, no Oriente, né? Aqui só para a gente saber aqui, as províncias helenísticas, durante a vida, em regiões como a Grécia, Ásia Menor e Egito, onde as tradições de culto a governantes já existiam, faraós e reis helenísticos, os imperadores eram frequentemente adorados como deuses em vida. E existiam templos de sacerdócio. Agora, o Alexandre, ele começou essa mania. Mas quando ele tentou, na Itália, lá na Macedônia, ser reconhecido como Deus, os macedônios não acharam muito interessante. Mas, na Ásia, ele não teve muito problema, porque os reis já tinham isso. Mesma coisa com os imperadores romanos. Quando chegava em Roma, eles não faziam questão de ser reconhecido como Deus, porque os romanos não aceitavam isso. O povo não aceitava. Mas, fora, ele fazia essa questão. Então, o que é que eles tinham? Tinham as estátuas, né, gigantescas, lá, que eles faziam para mostrar
o poder dele através da imponência. E dessa imponência, a indução da divindade. É porque a divindade era feita através do documento, né? Emitir um documento. Olha como as pessoas são tolas. Emite um documento e pronto. Hoje em dia você comete, prova um milagre aí e um papelzinho diz que você está sendo elevado à categoria divina. Então veja que não mudou muita coisa. A população local via o imperador como um benfeitor divino e o culto era uma forma de lealdade política. Então, no Ocidente, você mostrava ao rei que você ia ser leal a ele. Aí tinha lá o culto lá, dava a espada dele, alguma coisa assim que mostrasse que ele que ia ser leal ao reinado. Enquanto que no Oriente ou na parte que o rei fosse considerado Deus, era uma lealdade a um Deus. Olha como muda a impressão, né? Para o povo. Após a morte em Roma, a tradição republicana rejeitava a divinização de líderes vivos. Apenas imperadores considerados bons pelo Senado recebiam o título de divos, divinos, postumamente. Né? O Júlio César foi declarado divus Iulius após seu assassinato. E Augusto foi divinizado após sua morte. A divinização do Augusto teve até provas, testemunhas visuais que viram os deuses vindo buscar o corpo do Augusto. Aí entra toda a artimanha política, né? Aí, para poder divinizar. Ele aproveitou e divinizou o Júlio César. Aí o Calígula, que disse que era rei, que era Deus, em Roma ele era considerado doido, né? Mas ele tentou colocar a estátua dele lá no templo dos judeus. Aí são assim, o imperador Calígula e o Dominiciano exigiram honras divinas em vida. Aí gerou escândalo e foi visto como sinal de tirania. Nélia, quer falar? Não, Não. tudo certo. Está aberto o teu microfone aí, pensei que fosse para falar. E a resistência ao culto imperial. Judeus e cristãos por causa do monoteísmo. Né? Os monoteístas, como judeus e cristãos, recusavam-se a participar do culto imperial, pois o consideravam idolatria. Essa recusa frequentemente resultava em perseguições, especialmente durante o período de maior repressão, como Nero, Dominiciano e Diocleciano. Dominiciano se achava rei e queria, né? Nero também. Então, esses principais que se achavam divinos é que colocavam um peso maior. Mas nunca era assim. Nero, por exemplo, a perseguição não era no império todo. Do Nero foi mais em Roma. Dominiciano foi mais amplo, né? Mas nunca pegava o império todo. E tinha parte que as ordens nem eram cumpridas. E o declínio do culto imperial. Então ele começa a perder força com a expansão do cristianismo, né? Como a gente viu. O paganismo acaba, então, consequentemente, o culto imperial também. Então, o Edito de Tessalônica, em 380, emitido por Teodósio I, tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Então, isso definitivamente, formalmente, acabou com o culto imperial, que só tinha só um Deus, então, religião oficial, cristianismo, e Deus é Deus. Não pode ser o imperador. E a conclusão. O culto imperial romano foi um fenômeno político-religioso complexo que se desenvolveu gradualmente durante o Império Romano. Inicialmente surgiu como uma maneira de homenagear os imperadores falecidos, visto como figuras excepcionais e benfeitoras do Estado.
Com o tempo, evoluiu para a adoração dos imperadores vivos, tornando-se um elemento central da ideologia imperial e um instrumento de coesão social e política. E aqui a gente encerra a nossa apresentação. Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, estamos aqui para ouvir. E aqui agora eu posso ouvir. Aqui o Loz está aí. Quer falar alguma coisa, Loz? Loz é o master. Boa noite a todos. Foi ótimo. Tá certo, então? Nelson, a gente sabe qual foi a primeira pessoa que recebeu o culto imperial? Quem foi o primeiro? O Augusto. Foi o Augusto mesmo, né? E É ele porque eu tô tentando ligar divinizou aqui os pontos. o Júlio César. Né? Mas ele Tá, que recebeu o título. valeu. Deixa eu parar aqui.